Olá, alma abençoada. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Não sei qual momento esse vídeo está chegando até você. Eu te convido a fazer uma reflexão comigo nessa live não programada, que eu não sei nem muito bem por que eu abri a live. Então, se às vezes o conteúdo estiver um pouco desconexo, perdoe a sua consteladora. Mas hoje, desde a hora que eu acordei, eu senti no coração que eu tinha que abrir uma live aqui. Inclusive, não vou compartilhar. Eu vou aguardar quem precisa estar aqui para ouvir aquilo que eu vou falar. Fazer melhor na vida. O que faz a gente fazer o melhor na vida? Essa foi um questionamento que eu me fiz hoje e que eu venho fazendo há um longo. Acho que pode ser que de toda a minha vida eu sempre quis fazer muito, eu sempre quis ser muito, eu quis sempre ser reconhecida, eu quis sempre ser importante, eu quis muito sempre entender o que eu estava fazendo aqui. E ontem conversando, eu estava no presídio e conversando com um agente prisional que acabou que a gente se tornou colegas e ele não é daqui de Rio Verde e a gente conversando um pouco sobre esse processo de amadurecimento, de pertencimento, de religião, de espiritual, realmente do desenvolvimento espiritual. Ele me levou a refletir. Eu busco um crescimento espiritual em cada detalhe da minha vida. E aí hoje eu acordei com esse pensamento. E quando eu digo, cada detalhe da vida, eu falo assim, tudo que eu vivo, eu busco entender, compreender e aceitar que isso é um crescimento. E eu tô aí próxima aos meus 39 anos e eu venho passando por essa fase de uma forma muito intensa desde os meus 35. E a gente chega em estágios da vida que às vezes não é o que eu quero, às vezes eu até não concordo, mas eu aceito. E esse é um lugar do quê? De amadurecimento espiritual, de empoderamento espiritual. Do que você está falando, Gisleide? Eu estou falando sobre o que faz a gente fazer melhor na vida. O que te leva a fazer o melhor da vida? Que faz a vida ser melhor? Eu sempre tratei o meu conteúdo, o meu ensinar, o mundo sistêmico como uma mudança de vida. E durante especificamente esses 2 últimos meses, eu mudei essa percepção de que não é o verbo mudar, mas é o verbo melhorar. Então a gente não muda de vida, a gente melhora a nossa vida. E o que faz eu ter um fortalecimento, tá? Nesse quesito, para alcançar as liberdades, para alcançar a melhora na minha vida, seja em qualquer área. Eu não sei qual que é a área que você precisa, que você busca essa independência, essa melhora, essa mudança, e vamos mudar o verbo de mudar para melhorar, a gente realmente para refletir o quanto eu ainda estou me curando com estar tudo bem. E eu escrevi um livro com esse tema, e às vezes quando eu falo o tema do livro, as pessoas não entendem, não compreendem. Mas quando lê, sempre fala, toda vez que eu respondo tá tudo bem, eu paro e reflito na sua escrita. Será que está tudo bem mesmo? E eu tava aqui trabalhando, estudando, alinhando a minha agenda e acabei de receber uma mensagem de uma cliente perguntando se eu tinha melhorado. Porque para quem não sabe, eu passei os últimos 15 dias doente. E um processo viral assim,
que eu já tinha vivido isso, mas só em 2020. Eu não tinha vivido isso nos últimos anos. Porque, como eu falo, eu sou uma pessoa que eu não me permito nem adoecer. Porque eu realmente tenho ainda uma característica muito controladora. E eu me permiti. Eu falar pra vocês que nos últimos 15, 20 dias eu vivi talvez o que eu não vivi em 2025, no último ano, de 2025 pra cá. Apesar de viver muita coisa, né? Porque eu tenho essa habilidade de viver muita coisa em um espaço de tempo muito pequeno. Mas o que eu quero dizer pra você? Quando nós começamos a parar de querer mudar a vida e iniciamos um processo de melhorar a vida, eu começo a caminhar em lugares de consciência e clareza. Bom dia, Isadora. Não adianta você achar que você vai fazer melhor na vida se você não aceita onde você tá. Ah, Gisleide, mas isso é muito um papo de coach. Isso, a gente tá vivendo uma era do empoderamento pessoal. E aí a gente vê essa questão da autoestima, todo mundo falando, todo mundo, ai, vai lá, dá conta, você tem que conseguir, você tem que fazer. E eu sou muito uma pessoa que tem esse lema, a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Só que muitas vezes a gente faz não o que precisa ser feito, a gente faz aquilo que a gente quer. E esse lugar de fazer aquilo que a gente quer, esse lugar de ego, esse lugar de humanidade, nos separa de um empoderamento verdadeiro, que é um empoderamento espiritual. Eu venho falando há algum tempo com vocês que não é sobre empoderamento pessoal, não é sobre empoderamento profissional, financeiro ou empoderamento feminino. É sobre o empoderamento, o desenvolvimento do poder de Deus em você. E isso chega até nós através do empoderamento espiritual. E eu fiquei bem afastada esses últimos 20 dias das redes sociais, apesar de estar publicando muito vídeo, mas falando muito pouco. Acho que os últimos stories que eu fiz aqui foi que eu vim falando com vocês a respeito do processo que eu tô, vivendo em relação à educação do dom. Que até isso teve esse chamado para eu poder enfrentar, de uma forma muito precoce. A gente meio que revolta com as coisas que acontecem, mas quando a gente fala de ter esse empoderamento espiritual, a gente se fortalece, mas não numa cobrança. Eu sempre falei para as minhas clientes, se deixe em paz. E aí, eu venho de um lugar de muito estudo, de muita leitura, de muita busca. Gisleide, o que você está buscando? Melhorar. Melhorar principalmente. Melhorar e fortalecer a minha essência. Ontem eu assisti um filme, eu até hoje no Papo de Consteladora, que é um grupo de leitura com consteladoras que nós estamos fazendo a leitura desse livro, A Simetria Oculta do Amor, eu falava sobre esse filme, chama Robô Selvagem. E aquilo ali é uma metáfora do que nós vivemos hoje, dessa busca pela vida perfeita. E nós nos colocamos nesse lugar de não, a gente tem que ser forte, a gente tem que suportar tudo e a gente tem que ir fazer. E se eu não tô fazendo é porque tem algum problema comigo, e seja se você não está fazendo dinheiro, se você está sobrecarregada, cansada, esgotada, se o cliente não vem, se você não consegue cuidar das crianças, enfim, se você não tá fazendo o melhor da vida. Mas aí eu te pergunto, o que é fazer o melhor na vida? Quem falou pra você que é dessa forma que é fazer melhor? Infelizmente, nós passamos por um processo de mentalidade fraca. Porque mesmo tendo conhecimento,
que muitas de nós temos. E aqui eu tô falando porque eu trabalho com muitas profissionais de conhecimentos, assim, excepcionais. Nós não conseguimos ver isso, a gente não tem essa clareza. E precisa, sim, de situações, e precisa, sim, de pessoas, e precisa, sim, de um conhecimento e um fortalecimento espiritual para a gente atender a ligação de Deus, para a gente trazer aquilo que está à nossa volta como esse empoderamento espiritual. E quando eu venho falar para você, né, contar para você a minha história através do meu livro, Pare de Se Curar que está tudo bem, falar sobre constelação, às vezes não aparecer aqui porque eu não tô tão bem, não tô tão feliz, eu senti no meu coração de abrir essa live hoje. De um lugar de contar pra você. Eu também sou muito, extremamente vulnerável. Eu necessito muito ainda da minha mãe. Eu busco ter uma conexão com meu pai, mas que às vezes não dá muito certo. Eu tenho às vezes uma aproximação muito mais para quem tá fora da minha casa, para quem tá em casa. Eu tenho alguns fios soltos para tratar em relação à minha maternidade, em relação a questão do mundo mesmo, do trabalho, da vida das pessoas, dos relacionamentos, dos vínculos que a gente tem quando a gente está no mundo. Porque nós somos pessoas de vínculo. E aí, eu sou uma pessoa muito transparente, muito sincera. E quando eu escrevo um livro, Pare de Se Curar que está tudo bem, que eu conto a minha trajetória, e quando eu busquei todo esse fortalecimento, esse desenvolvimento, esse crescimento meu como ser humano, eu vou falar pra você, não tá tudo bem. E por que você resolveu falar isso pra gente aqui hoje, Leide, nessa live? Porque eu vejo, porque eu acompanho você que é minha cliente, porque eu acompanho você que me segue, eu acompanho o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nesse mundo realmente do desenvolvimento humano, do autoconhecimento. E me choca pessoas que às vezes é tida como muito gabaritada porque tem milhões de seguidores, ir para um lugar totalmente desvirtuado, desviado, deturbado desse processo de responsabilidade com a vida do outro. E eu tô sendo muito sincera aqui com você, porque eu vou contar uma coisa pra você. Eu vejo muito isso com as minhas clientes e eu também passo muito por isso. E às vezes você entra num estado de sofrimento de se cobrar, porque nada acontece comigo, porque eu sou fraca. E eu vou te contar que você não é fraca. E eu vou te contar que a vida não é sofrimento. Que sim, há adversidades, mas a gente pode passar por isso de uma forma fortalecida. Porque o que falta é o fortalecimento. Quando a gente passa por qualquer processo de cura, uma das coisas que ninguém conta é que você precisa aterrar. E eu venho passando de novembro pra cá por uma fase extremamente incrível na minha vida e por uma fase extremamente perturbadora. Como que você pode viver essa dualidade? E eu tô contando isso porque às vezes você pode estar passando por isso. Às vezes, numa área da sua vida, você tá vivendo toda a melhora e crescimento e independência que você buscou. Mas em outra área, isso não tá tão legal. O Hélio Couto, ele vai vir falar que se a gente não tem prosperidade em todas as áreas, tem algo que tá errado. E isso sim, isso é verdade. Só que eu sou uma alma e um corpo que foi condicionado ao caos, à dificuldade, ao medo. Nós fazemos isso com os nossos próprios filhos. Não vai na rua porque alguém te mata. Não vai na rua porque alguém te rouba. Não vai na rua porque o carro passa em cima de você. E nós crescemos seres humanos que estamos sobrevivendo. E isso tá ficando cada dia mais claro, por quê? Porque nós estamos num mundo que tá um caos. O mundo se tornou um caos. E esse caos tá dentro de nós, porque é os nossos condicionamentos. É aquilo que a gente aprendeu.
a gente aprendeu a sobreviver. E sendo um sobrevivente, a gente não consegue o quê? Fazer o melhor da vida. Fazer com que a vida seja melhor. Faz com que eu nem saiba o que é uma vida melhor. Você sabe o que é uma vida melhor? Porque como que eu vou falar pra você que às vezes é adotada, que não conheceu pai, que não conheceu mãe, que vem de uma família disfuncional, que vem de um lugar de crítica, que vem de um lugar de sofrimento, de bullying, e eu não sei qual que é a sua dor, um lugar de abuso, um lugar de agressão? Como que eu vou falar pra você como melhorar? Se muitas vezes você não conhece nem o conceito do que é melhor. E aí você vai passar de terapia a terapia. Você vai pra igreja, você vai buscar aconselhamento com superiores, você vai pra constelação, você vai pra psicoterapia, você vai pro remédio, você vai pra N terapias que existem no mundo, vai pra psicanálise, enfim, pra todas. Primeiro pra entender se realmente há uma possibilidade da vida ser melhor. Será que para mim existe uma possibilidade da vida ser melhor? Depois, para entrar num caminho de qual é a vida melhor para mim. Porque deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, para você, uma vida melhor é um salário de 20 mil reais. Mas às vezes, para outra pessoa, uma vida melhor é só um salário. Às vezes, para você, uma vida melhor é um relacionamento. Mas às vezes, para outra pessoa, uma vida melhor é só ter o desejo de ter um relacionamento. Ou de sair do relacionamento. Oi, filho, mamãe tá ocupada. Já vou. E aí, voltando na linha de raciocínio aqui, às vezes para você uma vida melhor é um carro quitado de 100 mil reais. Às vezes para outra pessoa é um carro financiado de 30. E esse processo de empoderamento espiritual é muito individual. E as pessoas, e principalmente quem trabalha com desenvolvimento humano, autocura e espiritualidade hoje, faz isso em lote. Gente, isso não existe. E eu venho passando por um processo, passando pelos processos, e nessa questão do meu fortalecimento espiritual, porque eu sempre preguei isso. Se você não se fortalece, você não consegue aterrar, você não consegue passar pelo processo de cura. E deixa eu contar por quê. Eu há um ano, há exatamente um pouco mais de um ano, eu venho estudando física quântica, mecânica quântica. E venho nos estudos do Hélio Couto. E eu estudei, e eu li, eu fiz todas as palestras dele, um processo de 6 meses para conseguir começar a fazer um tratamento com ele. Então eu me tornei ressonante, inclusive iniciei a terceira onda. Só que esse é um processo que é assim, ele te desloca. Eu achava que a constelação, o processo sistêmico deslocava a alma, mas eu descobri que eu não sabia de nada. Até porque dentro da ressonância a gente trabalha o campo fenomenológico. Mas isso é feito num grau tão alto, tão forte, que eu me perdi no meio, nesse 6 meses. Tem 6 meses que eu tô passando por esse tratamento. Mas vocês não estão entendendo o deslocamento que eu tenho. Por isso que eu falo que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida e tô vivendo uma das fases mais escuras da minha vida. E por que eu tô contando isso pra você? Pra você entender que você não precisa se cobrar tanto. Que você não precisa ficar com esse pensamento de porque nada dá certo pra mim, porque as pessoas fazem, porque pra pessoa acontece, pra mim não acontece. Não. Tira isso da sua cabeça. Por quê? Porque você tem a capacidade, você tem a força pra passar pelo que você está passando. E as ferramentas e os meios, eles te conduzem para um lugar onde você vai ter clareza e resolver isso muito rápido.
Essa é a diferença de uma pessoa que procura só um tratamento para mudar de vida, daquela pessoa que busca um tratamento para esse empoderamento espiritual para melhorar a vida. Porque eu quero que você pare agora. Se você pode parar esse vídeo, pare esse vídeo agora. Respira profundamente, respira, segura a respiração e solta. Pega um papel e escreva. Reflita. Tua vida hoje tá melhor ou pior do que foi há 10 anos atrás? Isso aqui não é papo de coach, não. Porque eu sou super a favor da autoterapia. A escrita é terapia. Tanto é que nesse livro eu trago bastante exercícios para você escrever e você refletir sobre isso. E aí, você vai pega áreas da tua vida como a vida espiritual, a vida familiar, relacionamentos, profissão, financeira e saúde. Dá uma nota de 0 a 10. E dentro desse contexto, entenda o que seria uma nota 10 dentro desse conceito, dessas áreas da sua vida. E reflita, não o que você tem que mudar, mas o que você tem que melhorar. Sabe por quê? Porque todos nós já fomos ensinados de alguma forma. Todos nós já fomos educados de alguma forma. E como que eu vou fazer melhor na vida a partir da educação que eu tive? A partir da vida que eu tive? A partir dos pais que eu tive? A partir da história que eu tive? Não é excluir isso. Não é querer mudar. Nossa, agora eu vou fazer diferente. Não, para. Melhore a sua capacidade. E eu comecei a entender isso quando eu comecei a trabalhar aquilo que eu desejava na ressonância harmônica. E nos últimos 6 meses, eu fui no congresso que eu desejava muito, fiz 2 sistematicamente, fiz palestra, abri uma empresa, lancei meu livro físico e assim, vivi coisas extraordinárias. Mas também eu cheguei num lugar de muita escuridão, muito. E o meu passado, ele voltou como uma enxurrada negra de crenças e de condicionamentos para coisas que eu tinha jogado para debaixo do tapete, não tinha resolvido. Porque não, vamos olhar para frente e mudar de vida. E esse lugar, e eu esqueci que essa represa, ela poderia se romper, e ela se rompeu. E principalmente nesses últimos 20 dias, ela se rompeu em um nível de enxurrada tão violento que eu adoeci. Porque é isso que acontece com você. Quando você fecha os olhos e não quer olhar, não quer resolver aquilo que você precisa resolver. E é por isso que eu falo que a gente não faz o que quer, a gente não faz o que gosta, a gente faz o que precisa ser feito. E esse lugar de auto-perdão, de perdoar o outro, de aceitar a vida que eu tenho, que eu tive, e melhorar as minhas características, melhorar aquilo que está à minha volta, é um processo que ele vai gerar raiva, que ele vai gerar cansaço, que ele vai gerar medo e que ele vai gerar culpa. E isso vai reverberar no teu corpo. Com a paralisia, com a procrastinação, com a autossabotagem, com você estar sobrecarregada. E isso aconteceu comigo. E eu estou dividindo, por quê? Porque eu trabalho com isso. Eu ensino isso. As minhas clientes estão aí de prova. De março pra cá, eu resolvi sair da clínica onde eu atendia, resolvi fazer muitas mudanças, fazer umas revoluções no meu trabalho, por conta desse processo de mudança também que eu tô tendo, desse empoderamento espiritual. E minha vida virou um caos. Um caos. Só que, eu sempre falo, esse caos, ele tá me chamando pra onde? Pro próximo nível. Pra fazer o melhor na vida. Eu estava indo muito para um lado ao qual não é meu propósito. E aí eu volto, estava contando para vocês do filme O Robô Selvagem.
E aí tem uma parte do filme que há uma conversa ali e uma pessoa, um dos personagens fala pro outro. A pessoa fala, ele não vai conseguir voar porque ele tem uma deficiência. E aí o líder ali dos gansos fala, ele nasceu para voar. E se você nasceu ganso, independentemente da deficiência que você tem, você foi feito para voar. E se você nasceu com um dom e um talento, e todos nós nascemos com dons e talentos, às vezes não é aquilo que você quer, mas você tem, você está pronta para voar. Você está pronta para fazer. E eu estava me afastando muito do meu propósito. E eu falo, né? Quando você sai do seu lugar, isso é te cobrado de uma forma muito cara. Isso é te cobrado. Não existe você achar que você não vai viver o teu propósito, isso não vai ser cobrado. E no filme tem muito essa questão. O estado de sofrimento daquele ganso que achava que tinha algum problema e não conseguia voar. Mas por quê? Porque ele não estava sendo aquilo que a natureza, que ele nasceu para fazer. Quer migrar, quer voar, quer nadar. E sair desse lugar, nos tira do nosso lugar de força. Quando você vê alguém falando sobre, o meu lugar, o seu lugar é isso. Às vezes você nasceu aqui nesse mundo para ser uma CLT. E aí você não entende o porquê que o seu empreendedorismo dá certo. Porque empreender não é para todo mundo, não. E essas verdades, elas precisam ser ditas. Às vezes você nasceu para ser uma dona de casa e não para trabalhar fora. E é por isso que você está sobrecarregado em estado de sofrimento, porque seu lugar é a casa. O seu lugar não é a rua. Às vezes você nasceu para ser uma missionária. Às vezes você nasceu para escrever. Às vezes você nasceu para falar. Às vezes você nasceu para ajudar, para servir. É boa para cozinhar. Eu não sei. Mas dentro de um conceito de utilidade nesse mundo, e é por isso que você está aqui, porque você não está aqui à toa, você está aqui para servir. Como que você vai servir? Com alegria e com amor no teu coração. E aí, a gente entra nesse lugar de falta de força, sai do nosso lugar, porque nos foi roubado o direito de ser quem somos. E aí vem um monte de frase, vai lá, você dá conta, você pode, você tem que empreender, você tem que sair do CLT e você tem que ser empreendedora. Quem disse? Quem disse que você nasceu para fazer milhões? E isso é o que o empoderamento espiritual faz por você. Isso que o parar de se curar com está tudo bem faz com você. Não é o que o mundo diz. Porque você tem que escalar para ser milionário. Às vezes você nunca quis ser milionário. Porque tem que ter o carro, a casa, o carro, o apartamento e o bom relacionamento. Às vezes você nunca quis nem se relacionar. E aí? Fazer o melhor na vida não é fazer o que o outro diz pra você que você tem que fazer. É você entender. Gi, mas eu tô perdida. Como que a gente descobre o propósito? Aí, o lugar de cura é um lugar bom pra você estar. Esse lugar é um lugar legal pra você estar. Aí, a terapia, a constelação, a ressonância harmônica, qualquer tratamento que você for fazer vai dar certo. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda. Entendeu? Fez sentido pra você? Comenta. Se nós não sairmos desse lugar de que tem que fazer, tem que empreender, tem que ser, tem que acontecer, você não vai fazer o melhor na vida. Porque você está fazendo o que o outro acha que é melhor para você. E não você. E esse é um lugar que você vai ver eu trabalhando muito hoje. Porque dentro de todo esse caos que eu estou vivendo, e eu sempre peço nos meus processos de ressonância, e é o que eu venho pedindo nesses últimos 6 meses, é a questão do conhecimento. Do meu fortalecimento como uma terapeuta, como uma consteladora. Porque eu não quero ser só mais uma. Eu quero fazer o melhor.
Eu quero realmente despertar a clareza, despertar esse lugar de força, esse aterramento nas pessoas. Porque esse é meu papel. Você vai entrar no processo de cura, você vai ficar totalmente perturbado, e o meu papel, como a sua mentora, é te aterrar. É te trazer essa clareza. E Deus é tão perfeito em tudo que Ele faz, porque tudo que eu estou passando, e eu sempre estou falando para vocês, orem por mim, porque eu não estou passando por uma fase boa, é para o amadurecimento. Aí eu falo, tá vendo? Não pediu? Você não queria? Tá aí, toma. Aprende para você poder aterrar o outro. Resolve para você poder ajudar o outro a resolver. E no meio disso tudo, como o conteúdo desse livro foi me dado outros conhecimentos, outros lugares. Isso vem abrindo muito a minha perspectiva sobre esse desenvolvimento, esse começar a desenvolver o poder de Deus em você. E é isso que eu vou ensinar a partir de hoje. Eu desenvolvi, eu falo para as meninas que estavam na imersão e eu fiz uma jornada, inclusive essa jornada era para ter início já há 3 semanas e eu não consegui colocar em prática por conta realmente do meu estado de saúde. Mas eu falar para você que a partir de hoje eu vou ensinar uma jornada de vida. A partir de hoje eu vou ensinar e falar para você aquilo que Deus colocou dentro do meu coração para eu abrir a boca e falar que eu não estava falando, que é sobre o empoderamento de Deus em você. Não adianta. Não tem constelação, não tem terapia, não tem remédio, não tem psicoterapia, não tem psicanálise, não existe. O que vai fazer você aterrar? Você realmente fazer o melhor na vida do que a terapia divina. Do Criador, da destra mão que sustenta todo esse universo. Porque nós somos um emaranhado universal. E quando eu passo por esse empoderamento espiritual, eu sei lidar com as situações. Porque a diferença entre a Gisleide, a sua mentora, a sua consteladora e você é simplesmente porque eu consigo ver e lidar com a situação. Porque eu me autoterapeutizo. Esses dias eu falei para uma colega minha, olha para você ver o que é você estar pronta para manifestar os seus processos de crescimento. Liguei para uma colega consteladora e falei, eu preciso constelar. Preciso que você me constela. Por alguns motivos ela não poderia me constelar naquele dia, mas ela me mandou uma mensagem e me mandou uma música. Constelado estou. Ela mandou mensagem, hoje você tá bem? Eu só respondi para ela, pode desmarcar a nossa constelação porque você me constelou. E o processo de melhorar de vida, de fazer o melhor na vida, a alma abençoada, tem tudo que você faz todos os dias. Em tudo. Não é na sessão de terapia, não é na sessão de constelação. Ah, Gisele, mas como que você tá falando isso? Se você vende constelação, sim, eu vendo. Porque é um lugar de clareza. Terapia é lugar de clareza para você fazer o melhor na vida e para você melhorar a sua vida. Agora imagina você conseguir fazer isso sozinha. Você conseguir ir lá, passar pelo processo e reverberar esse processo por longos períodos na tua vida. Porque isso é processo de aterrar. Não adianta você fazer processo terapêutico e não saber aterrar, permanecer aterrada. Aquela esses dias mesmo me falou uma coisa, aquela é minha cliente já tem muito tempo, e é sobre isso. Eu vi naquela época e agora eu sei que está concretizando. E isso é um processo de autoterapia, de autocura, de empoderamento espiritual. E todas nós somos capazes. Eu vejo, eu tenho clientes assim que elas acham que elas não conseguem caminhar sem mim. Consegue. E eu vou ensinar isso para você. É isso que eu quero ensinar a você. É isso que é uma jornada de vida. E é isso que é o importante. E é isso que faz a diferença. A pergunta que eu mais ouvi na minha vida até hoje é como você dá conta? Como que você conseguiu? Como que você faz parecer tão fácil?
Eu não sei. Eu só olho e não vejo outra opção a não ser fazer. Talvez eu acho que isso pode ser uma facilidade que eu tenho, que eu aprendi a ser assim, mas não. Eu vejo que isso é o dom que eu tenho. De transmitir para vocês que é muito possível, é muito fácil. Mas dentro de todo esse contexto, eu também passo as minhas tribulações. Só que um grau diferente. Um grau, são degraus, desculpa, que nós vamos subindo. E não há diferença entre a Gisleide e você. O que há são estágios e níveis diferentes de empoderamento espiritual. Bom dia! E eu vou finalizar a nossa live falando pra você que eu tô passando por esse processo, às vezes eu tô um pouquinho sumidinha daqui, mas é um processo para o Dom quer dar oi pra vocês. Fala oi! Oi, bom dia! Ai, vai derrubar o celular. Só fala, filho. E são nesses lugares. E esse é o meu lugar de força, de aterramento e de trazer essas percepções pra você. E realmente, reflita quando alguém te perguntar se tá tudo bem, reflita se tá bem mesmo e entenda o que você tem que fazer para melhorar. E se você precisar, seja de uma terapia, de um acompanhamento, procure algo de muita qualidade e de muita clareza e razão. Não só o post bonito. Eu vejo muita gente, principalmente aqui no Instagram, acha que compartilhar um post, um ensino de autoestima e autoajuda vai resolver. Não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é o eu aceito. Eu aceito e agora eu vou melhorar o que eu quero que seja melhorado na minha vida. Tudo bem? Beijo, beijo, tchau, tchau. E até a nossa próxima live e a nossa próxima conversa. Deus abençoe.